último escritor bíblico do Antigo Testamento. Depois de Malaquias, durante 400 anos, Deus não falou. Não levantou outro profeta, não levantou outro escritor bíblico. 400 anos depois de Malaquias, surgiu Mateus. E Mateus escreveu o Evangelho segundo São Mateus. A harmonia é impressionante, porque Malaquias termina falando da chegada de um mensageiro para chamar o povo ao arrependimento. E Mateus começa falando da chegada desse mensageiro para chamar o povo ao arrependimento. Malaquias escreve para preparar o povo para a primeira vinda de Cristo. Mateus escreve seu evangelho para preparar o povo para a segunda vinda de Cristo. Na opinião de Malaquias, se o povo quer receber o Messias na sua primeira vinda, precisa estar preparado. E embora eles tenham um ritual maravilhoso, um cerimonial maravilhoso, uma liturgia maravilhosa, embora eles oferecem sacrifícios e cantam e choram, tudo é puro formalismo, não há substância, não há essência. E Malaquias diz: se vocês continuarem desse jeito, quando chegar o Messias, vocês não vão reconhecê-lo. E foi o que aconteceu. O Messias chegou, eles estavam tão concentrados na forma, na liturgia, não, só seis pessoas na plataforma, a cadeira de vir aqui, a cortina aqui, o piano aqui. Estavam tão preocupados no ritual que o Messias chegou e ninguém reconheceu. O mesmo perigo corre a igreja hoje. Estarmos tão preocupados em detalhes de formas que quando Cristo chegar na sua segunda vinda, ninguém esteja preparado para recebê-lo. Por isso é preciso estudar o livro de Malaquias, mas é a mensagem de Deus. E eu, como ministro, às vezes tenho que renunciar. Vocês conhecem a característica da minha pregação. Eu sempre levantei Jesus, eu sempre falei da graça, eu sempre falei do perdão. Mas se eu quero ser honesto com Deus, eu tenho que muitas vezes renunciar às minhas ideias e apresentar o que Deus está dizendo. E Deus disse: algo está errado na igreja. As pessoas vêm, mas vêm pela metade. As pessoas sentam, mas sentam pela metade. Em lugar de estar preocupados em louvar, em adorar, em receber a palavra, estão mais preocupados em whatsappear. Está, mas não está. Está pela metade. Está 10% dele. Não está seu ser inteiro. Nos tempos de Malaquias, Deus disse através de Malaquias: vocês me trazem sacrifício, mas que sacrifício me trazem? A ovelha coxa, o pão contaminado, me trazem o que sobra, o que não presta, o que não vale. E Malaquias é duro, diz: apresenta isso para teu governador, a ver se ele vai te aceitar. E se ele não te aceitar, por que eu deveria te aceitar? Você me chama pai? Onde está a minha honra de pai? Você me chama Senhor? Aonde está a honra que você me deve como Senhor? Tem que acertar a vida. Não pode levar os conselhos divinos na brincadeira. E agora entramos na mensagem nesta noite, ao ler o texto de Malaquias 3, 1-3, que diz assim: vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Quem está falando é o Pai. Esse mensageiro é João Batista.
que vai preparar o caminho não para o Pai. João Batista preparou o caminho para quem? Para Jesus. Mas Deus, o Pai, disse: Ele vai preparar caminho para mim. Aqui está uma prova da divindade. O Deus Pai é o Deus Filho, é o Deus Espírito. 3 pessoas, um só Deus. A gente não pode entender os mistérios divinos, queridos. Tem gente que quer entender a Deus como se fosse uma folhinha que leva no laboratório, analisa, papapá. Não, Deus é Deus. O dia que você entender a Deus, Deus deixa de ser Deus. Martinho Lutero dizia: como você vai entender a Deus? Se Deus é como toda a água do mar e a tua cabecinha é como um copo, você pode fazer caber a água toda do mar num copo? Então como você vai entender a Deus? Não pode entender Deus, tem que aceitar Deus. Há coisas que eu não entendo. Eu não entendo como uma vaca preta come pasto verde, produz leite branco. Mas eu bebo leite. Não entendo. Eu nunca toquei o amor, mas eu acredito no amor. Não, você não precisa tocar para aceitar, você não precisa entender para aceitar, você tem que crer. Esse crer é confiar. E você só pode confiar em quem conhece. Por isso a necessidade de viver uma experiência cada dia de conhecimento de Deus. Quanto mais você passa tempo com Ele, mais você conhece Ele. E quanto mais conhece Ele, não mais entende Ele, mas mais confia nele, mesmo sem entender. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, João Batista, que preparará o caminho diante de mim, que em realidade preparará o caminho para o Senhor Jesus, que sou eu. É o mesmo Deus. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam, quem é esse o Senhor que eles buscavam? O Messias que eles procuravam, o próprio Senhor Jesus. Agora, o que me impressiona é que o texto diz assim: e então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo, o mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Deixa o texto por aí, por enquanto. Quero analisar mais o texto para que vocês entendam. Quem é esse anjo? Diz: e então de repente o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo, o mensageiro da aliança. Quem é esse mensageiro da aliança? Aquele que vocês desejam. Quando Jesus na Santa Ceia, lembram? Levantou o copo e disse: este é meu sangue da aliança. O mensageiro da aliança é Jesus. Vejam, o povo de Israel esperava o Messias. Quando chegará? Quando chegará? Quando chegará? E por que esperavam tanto o Messias? Porque para eles o Messias era o libertador do poder romano. Eles estavam cansados da escravidão do poder romano. Eles queriam liberdade, liberdade. Então esperavam: Senhor, quando vem o Messias? Quando vem o Messias? Acaso nós também hoje, quando um filho morre, quando vem o câncer, quando vem o desemprego, não clamamos a Deus: Senhor, quando vai voltar por segunda vez? Quando vai colocar um ponto final nesta história? Senhor, até quando vamos caminhar pelo deserto da vida? Igualzinho ao povo de Israel. O povo de Israel também: Senhor, quando chega o libertador? Quando chega o libertador? Iam para a igreja, cantavam: oh Senhor, o libertador vem, Senhor, estamos preparados, te estamos aguardando, Senhor. E de repente,
Esa palabra me impresiona. De repente. E com relação à segunda venida de Cristo, Pedro dice, virá como ladrão em meio da noite, de repente. Quando você menos esperar, de repente aparecerá o Senhor, o Libertador, o Rei de Reis. Ele apareceu para o povo de Israel tão de repente e na maneira mais inesperada, porque eles esperavam um libertador guerreiro e aparece uma criancinha humilde nascendo numa manjedoura. E ninguém aceitou ele. E o povo se perdeu. Mas por que se perdeu? Porque seus olhos espirituais estavam mais concentrados no formalismo das coisas. Porque eles pensavam que a pintura bonita, que o banco bonito, que o ar-condicionado, que a música, que o instrumento, que o piano de cauda, que o coral, que o conjunto, que isso era o importante para eles. A vida, que importa a vida? O que importa é o sábado, o show, o programa lindo, isso é o que importa. E de repente, quando ninguém espera, o Messias aparece. E o povo não está preparado. Agora é irônico, querido, porque esse povo chorou tanto, cantou tanto, esperou tanto, clamou tanto, suplicou tanto, e quando chega, o povo não está preparado. E o que acontecerá com o Israel de nossos dias? Cantamos tanto a segunda vinda de Cristo. A esposa disse, vem. E cantamos, e clamamos, e pregamos, e esperamos a volta de Cristo. ¿Estamos realmente preparados para nos encontrar com Jesus? O Senhor Jesus, na sua primeira vinda, chegava com uma missão. Agora sim, veja, mas quando chegar o Libertador, mas quem suportará o dia da sua vinda? Está falando da primeira vinda. Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele, o Libertador, o Messias, será como fogo de ourives e como o sabão do lavadeiro. Ele se sentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. E assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Eles traziam ofertas, mas não da maneira como Deus esperava. E para que a oferta deles fosse aceita, precisava vir o Libertador, mas não para libertá-los do poder romano, para libertá-los da mediocridade espiritual na qual eles viviam. E o Libertador chegaria, como dice, como fogo de ourives, o fogo que cai em cima do ouro. Para quê? Para purificá-lo. Coitado do ouro. Ele entra no fogo. É um fogo infernal. Um fogo que destrói todo. Eu acho que nenhum ouro, se o ouro não fosse coisa, se o ouro fosse gente, se o ouro tivesse sentimento, pobre ouro, coitado do ouro, no fogo infernal de aquele, não aguentaria. Diria, por favor, me tira. Mas o ourives, o que trabalha com ouro, diria, não, aguenta aí. Porque é através do fogo que vou te purificar, para que você fique ouro pronto para receber o Messias. Hoje, queridos, a única maneira que Deus tem de nos purificar é através do fogo, da dor, das lágrimas, da provação. Às vezes você tem que perder tudo. E isso que perde, que tudo é escória. Para quê? Para te fazer ouro fino. Dice, ele se sentará como um refinador e purificador de prata. Purificará primeiro os levitas, os pastores. Eu lhes digo uma coisa, companheiros pastores. O reavivamento, a reforma. E se Deus tem que nos fazer sofrer, se Deus tem que nos lavar como assim com legia,
com água sanitária, se Deus tem que nos sacudir, vai ter que começar por nossos pastores. Nós é que temos que consertar a vida. A nossa vida vai ter que ser uma inspiração para o povo de Deus. O poder da minha pregação não pode ser o poder da eloquência, de palavras, de oratória oca, vazia. O poder da pregação como pastor tem que ser o poder da vida. Se minha vida não é capaz de inspirar, então eu fracassei como pastor. E se para que a minha vida seja capaz de inspirar, Deus tem que me levar ao fogo, à dor, ao sofrimento. Se Deus tem que me fazer comer pó, terra, se Deus tem que me deixar caminhar pelo deserto sozinho, que eu faça, porque a única maneira de que eu, como ministro, possa estar preparado, primeiro, para ser uma inspiração para a minha igreja, segundo, para me encontrar com o Senhor, a quem tanto amo. Muita gente me pergunta, pastor, o que é a primeira coisa que o Senhor vai dizer a Jesus quando Ele voltar? Eu sempre digo uma coisa: nesta terra eu não gosto de fazer fila para nada. Se disserem, estão distribuindo um carro para cada um que vai lá, um carro grátis. Se tiver fila, a mim não vão me ver nesse lugar. Eu não gosto de fila para nada. Mas quando Jesus voltar, a fila deve ser enorme. E eu vou esperar minha vez, pacientemente. Será a única fila que vou esperar. E quando chegar, eu vou abraçar o Senhor Jesus e dizer: Senhor, primeiro, obrigado pelo que fizeste por mim. Eu preguei tanto de ti, sem te ver, sem te abraçar, sem te tocar, porque acreditei em tua palavra. Mas obrigado porque finalmente cheguei, com minhas lutas, com minhas tentações, com minhas derrotas, cheguei pela tua graça. Oh querido, Deus te ama de um jeito que você não tem ideia. A mesa lá nos céus é uma mesa enorme e teu lugar já está reservado com nome. E se você não chegar, o teu lugar vai ficar vazio por toda a eternidade. Vou te contar uma história. Meu pai teve 9 filhos. Quando ele ainda estava vivo, já estava bem velhinho, com 95 anos. Meus irmãos que estavam lá no Peru, em Lima, fizeram uma festa de aniversário. 95 anos. E um dos meus irmãos escreveu uma carta para mim contando. Tudo era alegria. Tinham feito uma festa como para criança, balões coloridos, quadros nas paredes, comida, alegria. E aí todos se assentaram na mesa. Meu pai é de aqueles velhos antigos que gostava de ter a família toda junta. Então, teve 9 filhos, 9 noras, ou noras, ou genros, netos, bisnetos. Então, a mesa, que era já uma mesa grande quando os filhos eram pequenos, ela foi crescendo, e crescendo, e crescendo. Era uma mesa enorme. Meu pai não comia se não via toda a família reunida, cada um sentado em seu lugar, e há um lugar para mim. Não eu de aqui, porque aqui ocupava o lugar meu pai, era aqui ao lado direito. Então, um irmão me escreveu dizendo, aquele dia da festa, estava tudo lindo, todo mundo feliz, e o pai tenso, o pai nervoso, e o pai olhava para a tua cadeira vazia, e olhava para a tua cadeira vazia,
e de repente disse assim: eu não posso estar feliz enquanto esta cadeira estiver vazia. Por favor, saiam, procurem alguém. Quero esta cadeira ocupada. Sabe que isso me impressiona? Porque lá nos céus, na grande mesa do encontro com Cristo, teu lugar já está reservado com o nome Pedro Correa, Maria Aparecida dos Santos. Teu nome está aí. E se você não chegar, o teu nome estará vazio pela eternidade toda, porque ninguém é igual do que você. Você é único. Deus te conhece desde quando você estava no ventre da tua mãe. Deus conhece tuas lutas, tuas dores, tuas tentações, tuas quedas. Você pode fingir para quem quiser, você pode aparentar para quem quiser. Deus sabe quem é você. E se você fracassa, se você cai, não é porque você é mau, é porque você é humano. E você chora depois, e você se arrepende, e você clama a Deus, e você pede uma segunda oportunidade, e Deus está disposto a te dar essa segunda oportunidade. E quando você não quer, quando você não entende, Ele permite que o fogo chegue, que a dor chegue, que as lágrimas cheguem, para te sacudir, não porque quer destruir, mas porque quer te salvar, porque Ele quer que você ocupe seu lugar na mesa por toda a eternidade. Por isso, nos versos 6, 7 de Malaquias 3, olhem o que o Senhor Jesus diz. Eu, o Senhor, não mudo. Por que diz não mudo? O que Ele falou no capítulo 1, verso 1? Eu te amei sempre. Agora Ele diz, eu não mudo. Se eu disse que eu te amei sempre, eu continuo te amando. Não interessa o que você fez, não interessa onde você foi, não interessa como você viveu, eu não mudo, eu continuo te amando. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos, porque eu te amo. Eu não quero tua destruição. E quando você sofre, não é para te destruir, é para te curar. É como quando o garoto se faz uma ferida. E antigamente, quando não havia esses mertiolates modernos, a mãe colocava mertiolate, o coitado do garoto dava um berro aí. Mas não é para hacer sofrer o filho, é para curá-lo. Isso é que Deus tem que fazer contigo. A vezes, se você não perder seu emprego, você não seria curado. Se o câncer não tocasse tua vida, não seria curado. Se um filho teu não morresse, não seria curado. Às vezes tem que perder tudo para ser curado. Mas que importa? Você vai dar um berro de dor por 2 segundos, mas vai ter a vida eterna. Agora, não poderia ser curado sem dor? Claro que poderia. Se você for sensível à voz de Deus. Mas se você é duro, se você é teimoso, Deus vai permitir que a vida bata em você. Não Deus, a vida. Tuas decisões erradas golpeiam você de tal jeito que você às vezes fica a ponto de morrer. Mas Deus permite tudo isso porque Ele não muda. Porque se Ele tivesse mudado, se Ele tivesse deixado de amar você, há muito tempo que você estaria completamente destruído. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Por que voltaremos? Este é um texto interessante, querido. De fato, eu, o Senhor, não mudo. A palavra de Deus não muda. Os ensinamentos de Deus não mudam. Os princípios eternos de Deus não mudam. Mudam os costumes, mudam os estilos,
muda a tecnologia. Será tão difícil entender isso, porque tem gente que se agarra a assuntos culturais, assuntos de forma do passado. Vou fazer um exemplo. O que vocês achariam se eu aparecesse aqui vestido de túnica, com um cabelo comprido, com barba e com sandálias? Vocês achariam que estou louco? Mas Moisés andava assim. E por que eu visto agora terno e gravata? Porque roupa não salva. Roupa muda. Os estilos mudam. Vamos falar um pouquinho de música. E aqui vou entrar no ninho dos marimbondos. Quando, tempos de Israel, o povo louvava a Deus com tamborim, com harpa, com adufo, com plato, com saltério, instrumentos de percussão. Junta tudo isso, vai dar samba. E dava tanto ritmo que o povo, sem perceber, começava. E Deus dizia: louvai-me com dança. E o povo aí. Agora, vem gente hoje e diz assim: sim, mas Israel não fazia isso no templo, fazia no pátio. Claro que fazia no pátio, porque nesse tempo ninguém entrava no templo. O pátio já era o templo. Nesse tempo, somente o sacerdote entrava no templo. O povo não entrava no templo. O povo louvava a Deus onde estava. Aí passou o tempo. Veio o tempo do pós-exílio. O povo retornando do exílio, triste, melancólico. Aí deixaram um pouco o ritmo, entraram nessa música triste, nostálgica, o que atualmente é a música israelita, esse taran, tararam, taran, tararam, taran, que te dá vontade de chorar. E é que o povo estava retornando do cativério, que vontade tinham de rir. Estavam tristes, tinham perdido a glória, sua música era triste. Seguramente Jesus cantou essa música porque estava aí no pós-exílio. Como foi a igreja, a música na igreja primitiva? Não temos registro. O seguinte registro é da igreja medieval, a igreja da Reforma, onde a música para louvar a Deus era essa música de órgão de tubos, esses órgãos enormes que têm tubos até a parede. Essa música de Martinho Lutero, Castelo Forte, e essas músicas, que quando você entra na igreja você sente uma formiguinha porque você começa assim a ser absorvido pela música. Até hoje nós chamamos a isso de música sacra. Mas passou o tempo, porque o tempo vai correndo. Chegou o tempo quando a igreja adventista apareceu no cenário e aparecemos nos Estados Unidos, na pós-guerra americana, onde a influência da música na pós-guerra era todo ritmo. Tan, tarararán, tarararán, tan, tan, tararán, tararán, tan, tan, tarararán. O cristão avante. Lembra dessas músicas? Todas nossas músicas eram 4x4, 4x4, marcha, marcha, porque era a cultura do tempo, estávamos saindo da pós-guerra, essa era a influência da música. Eu era criança nos tempos dos arautos do rei e del Delker, outro tipo de música. Para mim, música sagrada é essa, porque essa é a música que eu aprendi a cantar quando eu tinha 10, 11, 12 anos.
Depois apareceram os Heritage Singers. Quando eles apareceram, muitos pensavam que era o diabo vestido de Heritage Singer. Hoje já ninguém gosta do Heritage Singer porque acham que é a música dos avós. Hoje a música é outra. Então, vem a pergunta: quando é que a igreja esteve certa? Quando que a música esteve certa? Na época de Israel, quando dançava? Na época do pós-exílio, quando chorava? Na época da reforma, dessa música solene? Na época dos arautos do rei? Na época dos Heritage Singer? Hoje? Quando? É que as pessoas estão mais preocupadas em discutir que o ritmo, que a bateria, que isso, aquilo. E do que realmente vale a pena, que é entregar-lhe o coração a Jesus, passar tempo todos os dias, disso ninguém está preocupado. Preocupado em discutir. Aí somos campeões em discutir. Estamos esperando a volta de Cristo, pensando que nosso preparo para a volta de Cristo depende de um tamborzinho aí. E o que realmente vale, ninguém presta atenção. Acerta a tua vida com Cristo. Os princípios são eternos. Princípios são princípios. Em primeiro lugar, os 10 eternos de princípios da Santa Lei de Deus. O sábado é sábado, sempre será. O adultério é adultério, sempre será. A desonestidade é desonestidade, sempre será. O assassinato é assassinato, sempre será. A idolatria é idolatria, sempre será. São eternos princípios que não mudam. Mas o que acontece muitas vezes com a geração moderna? Começam a pensar que talvez a igreja tem que se modernizar. Talvez a igreja tem que reestudar alguns princípios. Outro dia eu estava jantando na casa de uns amigos e quando chegou o momento de ir ao hotel, o filho de uns 20 anos disse: pastor, eu levo o senhor. E o pai disse: não, eu vou levá-lo. E o rapaz disse: não, pai, eu levo o senhor. Eu levo o pastor. Mas eu sabia que o rapaz queria falar algo comigo. Então eu falei para o pai: deixa ele vai me levar. E me levou. E fomos andando, ele caladinho, não falava nada. Uns 5 minutos depois falei: bom, pode falar, pode começar. E ele olhou para mim e começou a rir. Disse: pastor, vou lhe fazer uma pergunta que não me atrevo a fazer a ninguém, mas eu acho que o senhor é de mente aberta, o senhor vai me entender. Eu amo o senhor, eu gosto de ouvir suas mensagens. Pode perguntar. Me disse: pastor, a igreja, veja, eu amo minha namorada. É a única namorada que eu tenho. Eu daria minha vida por ela. A gente vai se casar, não agora, porque estamos estudando, ela na universidade, eu na universidade, mas vamos nos casar. O amor não é de Deus. Le digo: claro que é de Deus. Então, pastor, se eu amo ela, se ela é a única, se vamos nos casar, se o amor é de Deus, por que a gente não pode ter sexo antes do casamento? O senhor não acha que a igreja tem que se modernizar um pouco? O senhor não acha que a igreja tem que entender? Impressionante como os filmes e as novelas batem. E de repente você começa a pensar: a igreja tem que mudar. A igreja tem que se atualizar. A igreja está errada. E agora vem Deus e diz: eu, o Senhor, não mudo. Eu sou o mesmo. E isto que você está pensando que tem que ser mudado, isto é princípio. Muda a tua roupa, muda a tua comida, muda a tua música, mas não muda o princípio, porque o princípio é eterno. Será tão difícil de entender. Mas nós vivemos numa pressão cultural, porque a cultura bate em você.
Outro dia estava falando numa roda de jovens, num acampamento, e uma menina estava contando que na hora do recreio, na faculdade, se reuniam aí os alunos na hora do recreio e cada um começava a contar a aventura do final de semana. Eu conheci um cara muito legal, muito bonito, conheci essa noite, fomos lá, fizemos sexo, te recomendo um motel tal, tem isto, tem aquilo, e outro contava, e outro contava, e outro contava. E a menina da igreja disse assim, e aí chegava a minha vez. Pastor, o que eu vou contar? Eu fui à escola sabatina, depois ao culto divino, na tarde à sociedade de jovens. E falei, mas não foi isso que você fez? Sim, mas eu não vou contar isso. Porque se eu contar isso, eles vão pensar que eu estou vivendo em outro mundo, quem sou eu? E que faz você? Aí eu invento qualquer coisa. Mas não é verdade. Você está vivendo num tempo, querido, em que quando um rapaz de 20 anos, alguém disse, assim que você nunca praticou sexo? Não. Você é homossexual? Você é afeminado? Então você tem vergonha de viver os princípios. Porque a cultura te massacra. A cultura bate em você. E agora vem o Senhor Jesus e diz, eu quero você na mesa, na ceia do Cordeiro. Eu amo você. Este mundo não é teu mundo. Este mundo é de miséria. Este mundo vai acabar. Eu quero te levar a uma terra onde ninguém vai te trair, ninguém vai te fazer chorar, ninguém vai te desprezar, ninguém vai te rejeitar. Eu quero te levar a uma terra dos sonhos. Este mundo é um parênteses. Você não nasceu para viver e morrer aqui. Por favor, acorda. Aprende a viver de acordo com os princípios da minha palavra. Não sinta vergonha. Levante a cabeça. Você é um príncipe, você é uma princesa no meu reino. Não tenha vergonha de dizer que você me ama. Não tenha vergonha de confessar meu nome diante dos homens. Volte para mim, filho, disse ele. Volta para mim, eu voltarei para você. Você está longe. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Você está machucado, está triste, está sozinho. As coisas não estão dando certo para você. É porque você, sem perceber, está longe de Deus. Não, pastor, eu estou na igreja. Sim, eu não discuto que você está na igreja, mas está longe de Deus. Estar na igreja não estar perto de Jesus. Tem muita gente que está na igreja e está longe de Jesus. Mas é impossível estar perto de Jesus e estar longe da igreja. Por isso, tua prioridade não tem que ser estar na igreja, estar em Cristo. Mas, por favor, não me diga que está em Cristo se está longe da igreja. Jesus, o melhor lugar do mundo é aos